Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós nos dias de hoje. A característica de alguém que era fariseu, de alguém que era um escriba, de alguém que era um rabino, né, o que nós chamamos de, dentro do judaísmo, seitas, né, era a característica de ser muito zeloso na lei, de ser muito zeloso com as partes religiosas, né? Então Paulo era assim, muito rigoroso nessa questão. Quem era Paulo? Você já deve ter ouvido, lido sobre Paulo. Quem era Paulo? Como era o andar de Paulo? Quem era Paulo antes? Quem foi Paulo depois, né, que encontrou com Jesus? Nós sabemos muito sobre Jesus. Sobre Jesus, a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, fala muito sobre Jesus, porque a Bíblia aponta para Jesus sempre. Agora, sobre Paulo, nós sabemos um pouco menos. E por isso que é importante você participar da IBD, você ler a Bíblia, você ler a revista, para que você consiga entender ainda mais sobre esse personagem bíblico muito importante. Diz aqui o ponto 1, pelo nascimento eu sou judeu, natural de Tarso. Isso está falando de Saulo. Por isso que alguns vão falar que Saulo de Tarso, porque ele era dessa região, de Tarso, natural de Tarso. Cidade não insignificante da Cilícia. Tá? Paulo ele tinha... ele gostava muito de dizer que ele era um cidadão romano. Paulo se orgulhava em dizer isso. Ele mostrava para as pessoas que ele tinha orgulho de saber que ele era um romano. E ele, sendo um romano, ele tinha todos os direitos de um cidadão romano. Paulo se orgulhava em saber que ele era um cidadão romano, aonde quer que ele chegasse. As pessoas perguntavam a ele, ele fazia questão de dizer que era um cidadão romano, que tinha o direito de um cidadão romano. Tanto que os seus juízes vão começar a atestar a sua vasta cultura, porque Paulo era muito inteligente. Paulo era uma pessoa muito conhecida, tinha muitos conhecimentos intelectual. Então, por isso que quando você vai começar a ler algumas cartas de Paulo, o próprio livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver Paulo no meio da galera que conhece muito. Governadores, escribas, sumos sacerdotes, diante de grandes autoridades. Você vai ver Paulo ali falando com essas pessoas. Paulo ele tinha muito conhecimento intelectual, mas Paulo também tinha muito conhecimento e podia entrar em qualquer lugar, porque Paulo tinha nome. O nome de Paulo tinha peso pela influência que ele tinha. E Paulo, ele, como eu falei para vocês, Paulo ele tinha um cuidado, ele era muito zeloso, e o autor diz que ele coloca entre aspas, irrepreensível, né? Porque ele gostava, ele era judeu, ele era rabino, gostava do zelo pela lei. Então, por isso que Jesus, lá na frente, nos evangelhos, combate muito esse tipo de pessoa. Os rabinos, os fariseus, os escribas, porque se apegam muito na lei e não vivem o que pregam. Mas a questão religiosa se apega muito. Então, por isso que Jesus combate muito o fariseu, o escriba, porque se apegam muito na lei e não vivem aquilo que pregam.
E aí Paulo, o autor vai dizer que Paulo, não Saulo, mas já Paulo, era um homem intoxicado de Cristo. Quando Paulo tem esse encontro com Cristo e ele começa a viver as intensidades do Evangelho, Paulo é alguém que se enche muito, profundamente, a ponto do autor colocar que Paulo está intoxicado de Cristo, ou seja, o coração de Paulo batia por Cristo. O coração de Paulo vivia o Evangelho. Paulo já acordava meditando, imaginando o que ele poderia fazer para que o Evangelho de Cristo crescesse cada dia mais. Então Paulo era alguém que respirava missões. Isso é um ensinamento para a gente também. Quantos de nós acordamos, vivemos o nosso dia, a nossa semana, sem ao menos lembrar que nós precisamos orar, sem ao menos lembrar que nós precisamos fazer algo, sem ao menos lembrar que a gente precisa anunciar o nome de Cristo. Paulo sofreu muito por causa disso. Quantos de nós estamos dispostos, veja bem, não estou falando de coisa pequena, estou falando daquilo que Paulo sofreu, das perseguições, dos açoites, bateram nele, prenderam ele, uma cadeia. Imagina você dentro de uma cadeia hoje, vamos trazer para hoje, você dentro de uma cadeia, com um monte de presos que fizeram crimes hediondos, e você está ali junto com esses presos. E você só está ali porque falou em nome de Jesus. Porque até então, Saulo, prendia os cristãos só pelo fato de anunciarem o nome de Cristo. Então imagina você sai agora da sua casa e está conversando com seu vizinho sobre Jesus. E passa alguém e fala, você está preso porque você falou em nome de Jesus. E você vai para uma cadeia, não porque você matou alguém, não porque você roubou, mas porque você estava falando em nome de Jesus. E você vai ter uma pena como alguém que tivesse matado, roubado, e você vai ficar lá, junto com outras pessoas. Então, o levar as marcas de Cristo, o Evangelho, é muito mais a fundo do que nós estamos vivendo hoje. As perseguições, hoje, nós temos, mas em relação àquilo que Paulo traz para a vida dele, mostra para a gente de ensinamento, é muito mais profundo, é muito mais doído, é muito mais doloroso o Evangelho na sua essência, na sua raiz, as perseguições, a dor de verdade. E a paixão de Paulo era algo assim, muito grande. Né? É um desafio para a gente, para a nossa fé. É um desafio você hoje na sua casa, aí no seu sofá, na sua cama, na sua cadeira, na sua sala, parar e pensar assim, meu Deus, a minha vida está longe daquilo que Paulo vivia. Porque Paulo, para nós, é um exemplo, porque ele foi alguém, depois de Jesus, que colocou em prática tudo aquilo que pregava. Com Paulo não tinha meias palavras. Se Paulo tivesse que falar, ele falava. Se Paulo tivesse que denunciar, ele denunciava, sabendo que ele poderia ser preso. Sabendo que ele poderia apanhar. Tanto que, se você pegar a trajetória de Paulo, você vai ver várias vezes. Paulo preso, apanhando, sofrendo naufrágio, sendo picado por um animal, quase morrendo. Tudo porque se colocava à disposição do Senhor para fazer a vontade dele, para anunciar o seu Evangelho. E aí nós chegamos então num tópico importante da lição. Aí eu peço que você preste atenção nesse tópico também. Porque nós vamos começar a falar da transformação na vida do Saulo para Paulo e também na sua vida.
na minha vida também. A transformação que é muito importante na vida daquele que encontra Jesus. Paulo vai dizer que ele não era digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguia a igreja de Deus. Nós sabemos que havia 12 apóstolos, esses andaram com Jesus. Mas Paulo não chegou a ver Jesus na questão física. Depois de algum tempo que Cristo morre na cruz do Calvário, Paulo aí sim vai ter um encontro com Jesus. E aí sim Paulo vai ser chamado de apóstolo, apóstolo Paulo. Mas ele não chegou a andar ali junto com os outros discípulos com Jesus. E ele diz, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Imagina a bagagem de Saulo, né, que maltratava os cristãos, e agora ele é um cristão, e ele olha para trás e fala, quanta coisa ruim eu fiz para esse povo, que estava anunciando algo bom, e agora sou eu que estou anunciando essas boas novas. Eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. E aí, essa experiência o marcou para sempre. Nunca mais Paulo foi o mesmo. A conversão, preste bem atenção nisso, a conversão deve mudar a pessoa. Não existe meia conversão. Não existe... A conversão ela é por completo. Né? Como aconteceu com Paulo, ela mudou Paulo radicalmente. Nós podemos dizer que Paulo mudou da água para o vinho. Paulo mudou. A conversão, ela vai mudar a pessoa. Eu me converti, mas eu ainda faço isso. Eu me converti, mas eu ainda me faço aquilo. Não, a conversão, quando Cristo entra verdadeiramente nas nossas vidas, na sua vida, qualquer ato pecaminoso, qualquer atitude que você cometia antes, que desagradava o nome do Senhor, isso já não te deixa em paz. Do momento da sua decisão para frente. Você já não aceita mais aquilo, porque algo habita em você agora. O Espírito Santo do Senhor habita em você. A sua conversão, ela precisa ser genuína, precisa ser pura, verdadeira. E a conversão tem muito a ver com aquilo que Paulo fala, que o nosso culto tem que ser racional. A sua conversão, ela tem que ser racional, ela não pode ser só emocional. Tem muita gente levando o evangelho como algo emocional. E é por isso que nos nossos cultos, nós vemos muitas pessoas tomando atitudes ali nos cultos, mas depois elas esquecem da atitude que elas tomaram no culto. Elas levantam a mão, elas ficam em pé, elas dizem sim ao Senhor, mas depois que sai pela porta da igreja, parece que aquilo ali acabou. Porque tomam atitudes somente emocionais. Quando Paulo está dizendo que o nosso culto, que as nossas atitudes, que a nossa conversão, ela tem que ser racional. Eu tenho que pensar, eu tenho que usar a minha razão para falar, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser um cristão. Eu quero servir. Eu quero pagar o preço por estar junto com Cristo. Mas existem pessoas que levam tanto para o lado emocional, sentimental, e no momento ali que sente que Deus está falando, chora, levanta a mão, diz sim, Senhor, eu quero, mas não reflete sobre a grandeza que é servir a Cristo. Você que está me ouvindo, e você que serve ao Senhor, que tem testemunho para dar, você sabe quando é difícil pagar o preço por ser uma pessoa que segue ao nosso Jesus Cristo. O preço que você tem que pagar, o preço que eu tenho que pagar, o preço que Paulo pagou.
as consequências que nós levamos por carregar esse nome maravilhoso. Porque o nosso Jesus, ele foi perseguido. Imagina nós. Então a nossa decisão, a nossa conversão, as nossas atitudes, as nossas decisões, seja lá onde for, você aí na sua casa, quando o Senhor está falando com você agora, no culto, dentro da igreja, no seu devocional, não pode ser só emocional, meus irmãos. Não pode ser só sentimental. Não pode. Nós precisamos usar a razão para falar para o Senhor, é isso mesmo que eu quero, Senhor. É isso mesmo que eu aceito. É isso mesmo, Senhor. Então, a conversão de Paulo, ela foi uma conversão que mudou a vida dele. Foi um evento, a lição vai dizer que foi um evento sobrenatural. Não foi uma ilusão. O que aconteceu ali na estrada para Damasco com Saulo não foi historinha. Não foi algo inventado. Alguns até tentam dizer que Paulo estava meio maluco. Mas não. Paulo não estava maluco. Paulo não estava doido. Realmente foi algo sobrenatural. Foi o próprio Jesus que falou com Paulo. Foi o próprio Jesus que teve um encontro com Paulo. E aí, Paulo, o que perseguia, o que caçava, essa expressão é muito forte, que parece, quando a gente usa caçar, é porque nós vamos atrás de um animal, para ser pego, para ser apanhado, para ser preso. Então, Paulo caçava os seguidores de Cristo. E o autor coloca aqui, mas o grande caçador dos céus alcançou Paulo. Cristo conseguiu chegar até Paulo, não da maneira que Paulo caçava os seguidores de Cristo, não com violência, não com maus tratos, não. Cristo caçou Paulo com a sua própria graça. Cristo alcançou Paulo com a maravilhosa graça, que alcançou a minha vida e que eu sei que alcançou a sua também. Cristo caçou Paulo, foi atrás de Paulo, mas de uma maneira totalmente diferente do que Saulo fazia com os cristãos. Então, Paulo experimentou em Jesus o verdadeiro, o real encontro. Provou ali o que é a graça. O que é você não merecer, mas você precisar. Nós não merecemos a salvação. Nenhum de vocês merecem a salvação. Eu não mereço nada. Eu não mereço ser abençoado. Eu não mereço ter uma boa casa. Eu não mereço ter um bom carro. Eu não mereço ter um bom salário, um bom emprego. Eu só tenho porque eu preciso. Porque Deus olha para mim e tem compaixão. A graça é isso. Não é porque eu mereço, mas é porque eu preciso. E o Senhor vê que eu preciso. E por essa graça, somente por ela, todas essas coisas acontecem nas nossas vidas. O ar que você está respirando é porque a graça do Senhor Jesus alcançou você. Então agradeça a Ele, porque você só está respirando hoje pela graça do Senhor Jesus. E aí eu vou entrar já aqui para o final da nossa lição. Agradeço você por estar acompanhando até agora a disposição para o serviço. Confesso a você que essa parte da lição foi a parte que mais me chamou a atenção. Porque a conversão de Paulo, ela não foi superficial. Eu quero Jesus e acabou. Não, ela não foi superficial. Ela foi uma decisão radical, profunda, como toda conversão tem que ser. Muitos hoje se convertem, muitos hoje aceitam a Jesus, ou pelo menos dizem que tomaram essa decisão,
mas não tem nenhuma atitude de alguém que é convertido. Continuam com as mesmas práticas anteriormente à sua decisão chamada conversão. Como alguém pode se dizer convertido se ainda comete os mesmos erros, as mesmas práticas, vive no mesmo local onde vivia? E isso não incomoda. Isso não tem uma mudança. Paulo, ele é autêntico. Paulo, ele teve uma conversão radical, profunda. E o desejo de Paulo era sempre fazer a vontade do Senhor. E ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5,14. É esse amor que me faz ficar envergonhado quando eu faço algo errado. Já percebeu? Quando você peca, quando você dá um deslize e aquilo te abate, te dá uma tristeza muito grande, porque você sabe que agora você está do lado, está junto com o Senhor Todo-Poderoso, que repudia o pecado, te ama, mas repudia o pecado. Você entende isso. Então aquilo te dá uma tristeza muito grande, porque você falhou com aquele que tem misericórdia sobre sua vida todos os dias. Então aquilo te entristece muito. E a disposição do serviço é que muitos hoje, que se dizem convertidos, querem o entretenimento. Querem entretenimento e que Deus ou a igreja cuide deles. Muitas pessoas hoje vão para a igreja para ver uma boa apresentação no Data Show, para ter um bom ar-condicionado, para ver se a mídia está boa, se o som está bom, se quem está levando a mensagem estudou bem, o que vai ter no culto hoje de diferente. Então muitas pessoas hoje estão indo para a igreja pelo entretenimento. Não vão para a igreja para servir. Porque a Bíblia vai dizer que existe algo maior no servir do que ser servido. Cristo nos chama, Cristo chama você hoje para servir. Cristo não está te chamando para você sentar. Cristo não está te chamando para você assistir uma apresentação na igreja. Porque nós somos participantes do culto. O único que está ali para ver é o Senhor. Nós damos alguma coisa ao Senhor. Então eu te convoco hoje. Eu falo com você hoje. Como Paulo vai dizer, eu rogo a você hoje. Eu suplico para que você entenda que a verdadeira conversão, os verdadeiros convertidos, não conseguem ficar parados. Precisam fazer alguma coisa. Precisam ofertar. Precisam trabalhar. Precisam ganhar almas para Jesus. Eles não conseguem ficar parados. Paulo não conseguia ficar mais como era antes. Paulo não queria mais ser Saulo. Paulo queria ser diferente. Paulo queria evangelizar. Paulo queria sair na rua. Paulo queria tirar as ideias erradas da cabeça das pessoas, como ele antes tinha sobre os cristãos. Então está na hora. Passou da hora de você hoje, meu amigo, entender que a sua conversão, se ainda não é, ela precisa ser genuína. Você precisa tomar as decisões certas, ser radical. Eu preciso mudar, eu preciso falar de Jesus. Eu preciso fazer alguma coisa no meu dia, eu preciso acordar respirando a vontade de falar de Cristo, de abençoar uma vida, de mudar a vida de uma pessoa, de levar as boas novas. E eu quero dizer para você que está aí hoje, que o Senhor acredita muito em você. Que o Senhor sabe do seu potencial. E que o Senhor sabe que de vez em quando você sente vergonha de falar do nome dele. Mas em nome de Jesus, com a história de Paulo hoje, eu quero dizer a você, deixa a vergonha de lado. Deixa a preguiça de lado.
Saia desse ócio da sua vida e comece a falar de Cristo. E comece a viver de Cristo. E comece a dizer as coisas que Cristo nos ordenou para que possamos alimentar tantas almas que estão sedentas aí. Tantas pessoas que já estão pensando em tirar a própria vida por causa dessa epidemia. Tantos medos, tantas pessoas chorando, tantas pessoas tendo a sua fé retirada, porque não são verdadeiramente convertidas, porque não criaram raiz, porque viveram o evangelho de domingo à noite, não leem a Bíblia, não oram, não fazem missões, não dizimam, não ofertam. Viveram o evangelho de domingo à noite, não criaram raiz. Por isso que qualquer vento que bate, a casa firmada na areia, ela cai. Mas você que tem a sua casa firmada na rocha, pode vir as tempestades, pode vir os ventos, mas você está com a sua raiz bem firme. Vai balançar, vai dar medo, mas você vai ficar firme, porque a sua rocha é Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fale grandiosamente ao seu coração. Aquilo que eu não consegui falar para você, que você pegue a sua revista, a sua Bíblia, leia mais atentamente, e que Deus abençoe a sua vida. Tá bom? Eu vou chamar o pastor aqui para estar orando pela sua vida, para estar enfrentando a bênção apostólica. E obrigado por você estar aqui com a gente. Muito bom saber que mesmo longe a gente pode estar junto. Amém? Meus amados irmãos, que alegria foi poder realmente ouvir aqui o Maico ministrando a palavra, ensinando, comentando, compartilhando conosco exatamente daquilo que Deus já ministrou o coração dele ao longo dos estudos dele, sobre a vida de Saulo, sobre a vida de Paulo. Um grande homem nós iremos estudar ao longo desse trimestre, e eu quero motivar você a estar conosco aqui pela manhã, assim sempre que possível. Esperamos em Deus que possamos voltar à nossa igreja, ao templo, à reunião, né? Ali é o local onde nos reunimos, mas o desejo nosso é que, em primeiro lugar, que possamos exatamente estudar a palavra do Senhor. Quero agradecer a cada um de vocês que esteve conosco aí, os 24, os 26, estiveram conosco aí ao longo da transmissão inteira. Que Deus abençoe. O pensar e agir, exatamente, nós precisamos entender aquilo que está no nosso coração, na nossa vida. Nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça de Jesus. Qualquer pessoa, como disse aqui o Maico, ele pode ser alcançado pela graça de Jesus. A graça de Jesus tem todo esse poder, assim como alcançou a vida de Paulo ou de Saulo e transformou de ser um homem perseguido, de ser perseguidor para ser perseguido por causa do Evangelho. Deus te chamou exatamente para você anunciar o Evangelho. Deus te chamou exatamente para você falar para aquela pessoa que precisa ouvir. E Ele sabe, você sabe quem é essa pessoa que precisa ouvir do Evangelho. O propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. A nossa vida, nosso propósito, a nossa missão só vai ser descoberta em Cristo. Entenda isso. E essa conversão que você teve vai te redirecionar para essa nova vida de Jesus. Entenda, compreenda isso. Quem é o convertido que não deseja servir a Cristo? Deus mudou a tua história, meu irmão. Deus mudou a história da igreja para que possamos juntos falar de Cristo, ensinar Cristo, pregar a Cristo a cada dia. Michael teve uma mudança e esteve aqui. Eu tive uma mudança e estou aqui. Você teve uma mudança e está exatamente ouvindo de Deus. Transmita Ele, pregue Ele para qualquer pessoa. Hoje nós temos exatamente o meio, a mídia, para você divulgar essa mensagem, para você chamar outras pessoas para estar conosco aqui assistindo. Entenda, Deus quer te usar.
para te fazer o melhor. Meu amado irmão e amigo, igreja, eu quero te motivar a estar aqui logo mais à noite, às 19h30, para que possamos também estar aqui orando, intercedendo, louvando, adorando e ouvindo mais um pouco da palavra de Deus. Vamos orar? Vamos entregar diante de Deus as nossas vidas. Vamos colocar diante do Senhor a vida do Maico, a vida dos outros que vão estar aqui ministrando a palavra do Senhor ao longo desse trimestre. Mas eu convido você, nesse momento, a orar e dizer que a história que mudou a vida de muitos, como Jesus, que veio ao mundo e nos mudou, como o apóstolo Paulo, que teve a vida transformada por esse poder de Jesus, pela graça dele, e transformou a vida de muitos, assim você foi transformado por esse poder, por essa graça, para que a sua vida transforme a vida de muitos. Quero convidar você nessa manhã a orar, a levantar um clamor. E lembrando, nós estamos em jejum nessa semana, ou melhor, no dia de hoje, de oração, de clamor, rogando pela nação brasileira, pela direção desse país, para que Deus possa estar retirando essa pandemia, esse vírus do país, orando pelos governadores, pelos prefeitos, por toda a equipe médica que hoje está trabalhando, equipe de segurança, todos aqueles que estão envolvidos na nação para combater esse vírus. E principalmente ore pela vida do presidente, que tem a responsabilidade de conduzir essa nação, que conclamou que a igreja de Jesus pudesse estar orando. Nunca vi na história minha de um presidente da nação brasileira pedir para que pudéssemos estar em jejum orando. Ele pediu. E eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, esteja orando pela nação. Livre de partidos. A gente fala de partidos aqui, a gente fala de Cristo orando e curando a nação brasileira para a glória de Deus. Então feche seus olhos e ore a Deus. Senhor Jesus e eterno Pai, obrigado, ó Pai, por essa manhã. Obrigado, Deus, porque Tu é bom. Obrigado por cada vida aqui, ó Deus, que esteve conosco. E aquelas que irão assistir, ó Deus, pelo YouTube, Senhor. Aquelas que irão ver ainda pelo Facebook, Senhor. Aquelas que irão, ó Deus, guardar essa palavra no seu coração. Que sejam transformadas, convertidas, tenham um renovo, um novo encontro contigo, ó Pai, e seja um instrumento em Tuas mãos. Toma, Senhor, a nação brasileira, o Teu povo que clama, o Teu povo que roga, o Teu povo que suplica, ó Deus, as Tuas bênçãos. Cura essa nação. Dê inteligência, ó Deus, aos governantes, ao presidente Bolsonaro, Senhor. Toma, ó Deus, ali a vida dele, a vida de cada um, ó Pai, de cada servo Teu, de cada igreja Sua, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a cada dia estar intercedendo por essa nação, para que a cura, o milagre, ó Deus, do Senhor recaia sobre esta nação, sobre o mundo, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus reine e habite em cada igreja, em cada vida, ó Deus, reunida nesse momento, que prega e que ensina a Tua palavra, no nome de Jesus. E toda a igreja diz, amém e amém. Que Deus te abençoe, um bom dia, a paz de Cristo. Aguardo você logo mais à noite, às 19h30 nessa live. Vamos tentar estar passando pelo YouTube também ali, vamos ver se a gente consegue fazer de forma simultânea. Mas de antemão eu te peço, esteja lá no YouTube, no canal do YouTube, clicando, curtindo essa mensagem no nome de Jesus. E se inscreva no canal para a glória do Senhor também, para que possamos estar fazendo isso pelo YouTube direto. Deus abençoe, tenha um bom dia, a paz de Cristo.